essa experiência toda que a gente conta, assim, foi muito heróica, por exemplo, esse hospital, ele foi combatido, inclusive denunciado durante anos. E o Paulo Michalize, eu não me lembro, com detalhe, você talvez lembre mais, ele chegou a ser, eu não sei se ele foi processado pelo Conselho Regional de Medicina ou ameaçado por causa dessa pesquisa do Meio Grito. Porque aconteceu isso, aí é que está. Quando nós tivemos o relatório pronto, aí é que a gente lida saúde com educação e política. Em vez da gente fazer um relatório puramente clínico, ou seja, quais são as doenças mais comuns em tal município, Britânia, Séries, Goiás, Itapirapuã, Itapuranga, e por aí fora, e fazer uma coisa que morresse na questão de como o povo está doente e, por exemplo, o que em termos populares ele está se virando para lidar com isso, a gente primeiro associou as doenças do povo e o crescimento da doença a dois fatores. Um decrescimento da qualidade de vida, já naquele tempo, quer dizer, povo que era morador de fazenda e que tinha liberdade, ainda peguei esse tempo, de ter o seu gadinho, a sua rocinha, e que produzia uma policultura de vários alimentos, na roça, frango, ovo, foi cada vez mais sendo exprimido até ser expulso. É o que está cantado aqui no espelho da realidade. Não é? O fazendeiro dizendo, vou da roça eu vou fazer pasto e vou soltar meu gado aqui. E eu me lembro de um tempo que você andava daqui para Goiás Velho e havendo famílias e famílias na estrada, carregando seus trajes e mudando o que a gente chamava aqui de ponta de rua. As periferias de Itabiraí, Itapuranga, Goiás, que foram enchendo. Então, uma perda de qualidade de vida, de atendimento médico hospitalar. Então, a gente associou que o povo mesmo dizia, nós não éramos tão doentes assim. Essa fraqueza do povo, esse desânimo, isso e aquilo, é que as águas ficaram pior, a comida ficou pior, tudo ficou mais fraco. E isso está associado ao que está acontecendo na roça, no meio do campo, onde nossos avós, nossos bisavós viveram com muito menos recursos e com mais qualidade de vida. E isso está associado, a gente termina, à questão do trabalho. Então a doença é uma privação de saúde, não é um acidente. Essa privação de saúde é resultado de uma piora. Naquele tempo ninguém falava do meio ambiente, não tinha nem nada desse papo, de água, de terra, de insumo, de agrotóxicos estava entrando já naquele tempo. Isso estava ligado à expulsão das famílias, das suas moradias antigamente. Foi um processo dolorosíssimo, inclusive apoiado pela ditadura naquele tempo, que dava todo o poder aos fazendeiros, e isso era ligado às condições de trabalho. Então a gente começa na doença, no adoecimento, e termina em toda uma análise de política fundiária no Brasil daquele tempo. Daí esses processos e tudo isso. Por isso, inclusive, que essa pesquisa depois veio a ser colocada naquele meu livro, Pesquisa Participante, com esse nome, o Meio Grito, foi até o relatório que eu escrevi. Eu fiz um relatório da equipe do Pastoral, que o Paulo com a Idalice e o Tião, um relatório em linguagem popular, naquele da pamonhada. E outra coisa muito interessante que rolava nesses encontros nossos, né? Você vê a criatividade do povo da roça, né? O povo goiano aqui da roça. Bom, eu tive no Nordeste também, gente de lá, de Minas Gerais. Muita coisa, que eu fui estudante de psicologia, né? Que eu aprendia lá na minha universidade, com os nomes americanos, sensitivity training, né? Social grammar e tal. Eram coisas que o povo fazia nesses encontros com a maior naturalidade. Sabe como é que eles chamavam? Draminha. Draminha. Então era assim, vou dar um exemplo de uma vez que aconteceu comigo. Eu estava lá na diocese, era um encontro de formação de lavradores e agente pastoral. E eu que nunca gostei muito de política, mas me chamaram para fazer uma análise da realidade. Eu comecei a falar, falando de classe social e mais isso, e mais valia, exploração do trabalho. Aí levantou um deles, um lavrador, falou, professor, tá bonito demais, mas ninguém está entendendo nada.
vamos fazer um draminha. Vamos fazer um draminha. Vocês viram que criatividade. Aí chamava, dizia, ó, vocês dois aí vão fazer o casal que está sendo expulso da terra. Você é o advogado que está trabalhando com eles a favor do sindicato. Você é o fazendeiro desgraçado que está expulsando o casal. Você é o padre que está ajudando também. Você é isso, você é aquilo. Não tinha enredo nem nada. Aí arrastava as cadeiras e começava a representar ali, inventando o que eu estava explicando teoricamente. Aí acabava, você estava dizendo, agora pode continuar, professor. Então, quando vocês ouviram falar em sociodrama, psicodrama, aqui, o povo de Goiás fazia a doidada. Foi, inclusive, que inspirou esse Terra Sem Lavrador do Paulo Michelin. O Paulo, só para completar, é uma das pessoas mais criativas que eu já vi, em tudo, em tudo. Eu não sei se com cansaço de medicina que ele sofreu aqui, um dia ele bate lá no Unicamp e diz, Brandão, resolvi virar antropólogo. Como ele era um cara super inteligente, ele se preparou em 2 meses, passou um dos primeiros lugares, e o concurso da Unicamp é ferrado. E eu trabalhei com ele no mestrado, ele fez uma tese sobre negros e natividade. Depois foi para o Paraná, voltou para a terra dele e foi fazer doutorado. Entrou no doutorado com a minha colega Sueli Koff, que aliás é goiana também, de Pires do Rio. E até brincou comigo, falou, ô Brandão, chega de nego, agora eu quero pesquisar meu povo, eu vou pesquisar o ucraniano no Paraná, ele é de Machalize, né, de descendência ucraniana. E como ele não para e a criatividade dele é muito grande, ele resolveu também se iniciar no candomblé. Raspou cabeça, fez iniciação, chegou a ter uma casa de candomblé e morreu muito moço. Contraiu AIDS, morreu com 36, né? Acho que foi por aí. Muito precoce. 36, 37. Muito jovem. Aí é bom falar da experiência de natividade, outra cidade de Goiás. É impressionante como Goiás foi importante na organização do MOPS. Né? A experiência do hospital lá que formou. Hoje, o pessoal fala agente comunitário de saúde foi criado em 1991. Esse negócio de agente comunitário já existia muito antes nessas experiências. Né? Goiás é importante sim, a gente tem até um amigo em comum que vai lançar um documentário em breve sobre Mauro Borges. É resistência.dog, vocês podem entrar e adicionar. Também a história da reforma agrária. Tem um livro dele chamado Golpe em Goiás, que ele relata, inclusive, que ele aguentou até 66. 66, ele cai. Antes de discutir reforma agrária, né, ele já tinha, né? Essas histórias todas, eu costumo dizer, a gente está vendo gente que está resgatando, mas assim, faz uma dissertação de mestrado, fica lá, na estante da universidade. Ainda ontem eu estava numa banca, eu saí correndo daqui, fui uma banca na Federal sobre dança de congos. Uma dança que tem mais de 100 e tantos anos, e o mesmo grupo eu pesquisei em 1974 e essa moça pesquisou, Eliane, agora, 42 anos depois, apresentou esse trabalho. Só que morre lá na universidade. Tem tantos estudos, né? Tantas coisas, você acabou de dar esse exemplo. Na área, por exemplo, teve uma experiência das mulheres, aí já é dentro da diocese, mas é a outra ponta, lá para o lado de Itapirapuã, aquela comunidade de Santa Fé, que foi uma primeira experiência pioneira de medicina comunitária. As mulheres fabricando remédio, inclusive criando uma farmácia popular. Né? Não quero defender Goiânia, não. A gente pensa que tudo tem que vir ou de Minas, ou do Rio Grande do Sul, não é? Ou de São Paulo. Eu posso fazer uma pergunta para Eu sou você? carioca. Brandão, porque você antes disso, quer dizer, como que a educação popular começa lá, principalmente o grupo de Paulo Freire em Recife? E esse espalhamento de educação popular para o resto do Brasil, é uma outra história mais comprida, mas que eu acho que a gente gostaria muito de saber como é que foi uma experiênciazinha que começa lá em Recife, espalha pela América Latina toda. Estou zerando, já estou precisando de médico. Mas você tem que lembrar, é uma coisa importante, inclusive nesse texto que eu vou te mandar, eu começo falando isso, que nos anos 60,
Quando nem sua mãe tinha nascido ainda, 60. O que se cria não é educação popular, a gente não usava essa palavra. Você pegar o Pedagogia do Oprimido, que o Paulo escreve no exílio e termina inclusive nos Estados Unidos, até agora o Instituto Paulo Freire fez uma edição facsímile, um manuscrito dele, ele não fala em educação popular. O movimento que nos animava era cultura popular. Tanto que em 2012 a gente festejou os 50 anos do primeiro encontro nacional dos movimentos de cultura popular no Recife, criado pela equipe de Paulo Freire. Paulo Freire, Aurelice Cardoso, Omar Muniz de Brito e Java Maciel. 1962. Então, o que era o movimento de cultura popular? Era toda uma mobilização que pegava estudantado de esquerda, entre pessoal comunista e de igreja de esquerda, e das mais várias áreas, inclusive jovens profissionais, de engenharia, de arte, de teatro, até de educação. De medicina tinha muita gente. Então esse povo começou a se articular em centros populares de cultura, CPCs, ou então em movimentos de cultura popular. Por exemplo, o MED, onde eu trabalhei, era um movimento de alfabetização, mas ele se inscrevia como um dos movimentos de cultura popular. Então nós começamos com uma coisa muito mais abrangente do que a educação popular. A educação libertadora, que depois veio a tomar o nome de popular, era uma das fatias. Vamos pensar pensar no empadão goiano, dessa vez eu nem comi, maravilhoso, que de repente a gente vai partindo assim para dar para 8 pessoas. Um desses pedaços chamava educação popular, o outro era medicina popular, o outro era teatro popular, o outro era música popular e assim por diante. Então essa irradiação, ela se dá através dos MCPs e CPCs. Tanto que quando o governo militar faz o golpe, eles saem atrás dos MCPs e CPCs. Vou até incendiar a UNE, se lembra disso? Onde tinha um MCP do Rio de Janeiro, inclusive trabalhava no jornal de lá. Então essa irradiação é interessante, porque a gente dizia assim, era muito comum dizer assim, eu estou trabalhando com cultura popular. Aí a pessoa perguntava, em que área? Eu estou mexendo com medicina. E você? Eu estou mexendo com construção de casa em favela. Eu estou mexendo com teatro. Eu estou mexendo com literatura. E o que nos unia era a ideia de cultura popular. E ao povo nessa direção, não apenas para pesquisar folclorezinho, música, vestimenta, culinária, mas compreender o que eu chamo a vida profunda, densa do povo. E depois voltar, retrabalhar esse material e voltar, aí sim, com o teatro popular do Augusto Boal, com experiências tipo Meio Grito, com tudo isso que nasce desse laço. Quando mais tarde surge a ideia de educação popular, já na ditadura, acontece a mesma coisa. Era muito comum, Paulo Freire mesmo difundia essa ideia. Ele dizia, o educador popular, ele não é um professor, um alfabetizador. Formado em pedagogia e professor, ele pode ser um professor e não ser um educador popular. Não está nem aí para a luta popular, para a conscientização, para nada disso. Um médico pode não pisar em sala de aula e no seu consultório, trabalhando com um sindicato ou movimento popular, ele é um educador popular. Um engenheiro pode ser um educador popular. A gente brincava e dizia, até um professor pode ser educador popular. Brandão, pois aí a gente tem refletido nesse congresso muito, essa coisa da onde que o movimento social vai, né? E essa história do CPC, reportar essa história é muito importante, né? Porque às vezes o movimento social fica em meio perdidão atualmente, né? E beber na fonte, nessa fonte aí, pode ser um grande alimento, né? Eu trabalhei muitos anos com teatro. E aí eu estou me lembrando aqui do CPC, quase falei CPC aqui, aí agora que deu a liga aqui, realmente é uma coisa que né, você traz e nesse momento todo mundo aí, ai, crise, fala ali em reinventar a democracia, no
movimento social não sabe para onde vai e reinventar o que já foi inventado, né? Então é questão de a gente realmente voltar numas origens aí, Augusto Boal, tomar teatro do fôlego e ir oprimido. para frente, né? Tem mais teatro do oprimido na Alemanha do que no Brasil inteiro. Tem mais grupos. E ser criativo. Vou dar um exemplo. Um pouquinho antes do golpe militar, em janeiro de 64, o MEB lançou uma cartilha que ficou famosa no mundo, chamada Viver e Lutar. Inclusive a primeira lição era: o povo vive, o povo luta, o povo vive e luta. Não tinha mais nada de Eva viu a bola, Eva viu a luta. Tanto que eu até escrevi um artigo que chamava Eva viu a luta. Eva viu a uva. Mas o meu era Eva viu a luta. Bom, e essa cartilha era uma cartilha extremamente política e conscientizadora. E nem era golpe militar ainda, era janeiro. E o governador do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, ela estava sendo impressa lá, mandou a polícia na gráfica e a polícia prendeu a cartilha. Saiu até nos jornais, é a primeira vez que uma cartilha vai para a cadeia. Caixote. Até na França deu notícia. Aí o pessoal disse: olha, não dá mais. E olha que o golpe vai acontecer em 1º de abril, 1º de março, 1º de abril. Vamos ter que elaborar um outro material. Então, ver como é que a cabeça da gente era criativa. Não dá mais para viver e lutar. Aí surgiu a ideia, que o MEB era muito forte no Nordeste, né? Paraíba, Pernambuco, sobretudo, Ceará. Vamos fazer o seguinte: vamos construir uma cartilha com cordelista, com esse povo de cordel. Então criamos uma cartilha chamada Mutirão para alfabetizar toda ela em cordel. O pessoal dialogou com os cordelistas, explicou para que era, inclusive as palavras, teve que ser primeiro mais fácil, depois mais difícil. E aí, a gente já preocupado com isso, inclusive antes, 64, o meio grito vai ser bem depois, com questão de saúde. Aí, com cordelistas também, não é? A gente dialogando, médicos do Nordeste ligados ao MEB, com cantadores de cordel, criamos uma cartilha linda chamada Mutirão para a Saúde. Quem conhece? Mutirão para a Saúde. Tinha até um desenhista mineiro, desconhecido, estava chegando no Rio de Janeiro, que a gente pediu, ele fez os desenhos de graça para a gente. Sabe quem era? O Ziraldo. Mutirão e Mutirão para a Saúde. Só questão de inventar, né? Era um tempo que não tinha internet, não tinha celular, WhatsApp, não tinha nada. Eu, para falar com a Maria Alice lá do Rio de Janeiro, levava 4 horas. No meio da nossa conversa, eu gritando: eu te amo! Ela falou: fala mais alto! Caía a ligação. Vinha a telefonista e falava: ligação caída, demora aproximada de 2 horas. Eu tentei uma mala de casa, aquele tempo era muito poético, uma mala mesmo. Mas então a gente criava demais, inventava, desenhava as coisas, se reunia muito. Não quero dizer que a coisa piorou, vocês têm que usar agora esses superpoderes, não é? Essas coisas imediatas, não é? Para se comunicarem, criar essas coisas. Hoje em dia uma mensagem, ela une pelo mundo inteiro rapidamente. Eu costumo lamentar que, não sei se uma coisa provocou a outra, mas como as cartas eram complicadas, Fernando Pessoa tem até uma poesia muito bonita, Cartas de Amor, que a Maria Bethânia recita. Eu escrevia para a Maria Alice, levava 20 dias para chegar em Goiás. Ela ficava, às vezes, ainda uma semana com o envelope no bolso, só para sentir o gostinho. Aí, Goiânia levava aí mais uns 10 dias para me responder, mais 20 para chegar no Rio. Com isso deu uma mala. Cartas de 20 páginas, 30. A dissertação. E eram umas cartas São 10 para 7. Eram umas cartas de amor assim, não é? Eu amo você, mas a nossa missão é provocar a revolução socialista. Misturava, era tudo. Revolução, o reino de Deus. Era tudo. Brandão, são 10 para 6. Tem que ir embora. Não.
Se você quiser ficar até às 7, a gente também fica. Não, tem que ir embora. Ainda vou visitar um amigo dele também. Diga. Existe algum espaço, sei lá, virtual ou mesmo físico que junta que tem uma memória uma memória completa, assim, tá? Uma memória. Ou são memórias vivas que estão espalhadas por aí, a gente não conseguiu até agora sistematizar Virtual, vou te responder. O meu celular é daqueles que nem existe mais. E telefone da família está escrito aqui. Eu não sei nem da minha mulher de cor. 983057235, Maria Alice. De modo que virtual não me pergunte. É capaz de queimar vai saber. Existe hoje no Brasil um grande centro de pesquisa que é o Osmar Fávero, que é o colega que ele organiza um grupo. 82 anos. Que ele tem organizado muitos textos, Osmar Fávero. Tem produzido muito. Mas tem um arquivo de educação popular. O que eu queria mostrar. Não, esse livro vai ficar aqui. Eu trouxe aqui, mas vocês vão ter que coletivizar. E depois que o Paulo Freire morreu, o pessoal do MST fez uma semana Paulo Freire. E eu estava no Fórum Social Mundial lá em Pernambuco, Porto Alegre, e a Roseli Caldarte e o Edgar me pediram para escrever uma biografia do Paulo. Ia ter uma semana Paulo Freire, teve uma semana. Aí eu comentei que já tinha um monte, ninguém aguentava mais, tinha a biografia do Paulo Freire até em japonês. Aí surgiu a ideia de escrever uma biografia dele para criança, os Sem Terrinha. Então eu escrevi em linguagem de criança, tem uns desenhos até muito bonitos, né, do Anderson, contando a vida do Paulo Freire e no final falando alguma coisa do método dele. Está aqui, ó, menino, as palavras geradoras, desdobramento. E aí saiu num caderninho do MST chamado Fazendo História. E saiu com esse nome, A História do Menino que Lia o Mundo. Aí esgotou, foi só para MST. E agora essa editora, Expressão Popular, publicou de novo. Aqui não tem banca dela, não? Tem o MST, ele de vez em quando faz umas banquinhas. Mas de aqui, Não, aqui não. Mas sem virtual. Mas você podia falar do site da Rosa dos Ventos, que tem todos esses livros. Sabe do Mato Grosso. Mas dá para comprar virtual. Na Expressão Popular. Embora eu não entenda de site, tenho uma orientanda minha de doutorado aqui de Uberlândia, a Maristela, mãe de 4 filhos, que a gente faz uma troca. Eu oriento ela, agora ela já doutorou, já fez o doutorado. E ela montou um site para mim. E é o nome de um... Eu tenho uma experiência de sítio comunitário lá no sul de Minas, na cidadezinha de Caldo, pequenininha, deve ser tamanho de Los Angeles. Eu me chamo Carlos. Mas nós já estamos acabando. Sim, mas é que tem gente agora que estão perguntando, aí você poderia perguntar novamente. Me apresentar. Olha, me chamo Carlos Brandão, sou carioca, casado com uma goiana, trabalho como professor na Unicamp, sou antropólogo, trabalho com educação popular e estou quase acabando indo embora. O que eu estava falando? A Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos. Que é uma experiência comunitária, que uma das coisas bonitas na minha vida, deve ser também a experiência de vocês, é que eu que já rolei tudo, andei para todo lado, fui muito acolhido em todos os lugares. Lembro uma vez que eu estava na Nicarágua semi-destruída depois do terremoto, da Revolução Sandinista, nunca mais vou esquecer. Fui numa reunião de professores numa cidade chamada Massaia, uma das cidades mais destruídas, não tinha quase nada em pé. E eu estava viajando de mochila, né,
era muito mochileiro, coisa que eu recomendo para todo mundo. E fui para lá, não tinha onde dormir. Aí cheguei pro coordenador lá do encontro, era uma garagem, eu falei, ó, me arruma um cantinho aí, eu tenho um saco de dormir, eu durmo aqui mesmo. Ele falou, não, você dormiu na minha casa, tinha acabado de me conhecer. Brasileiro barbudo, né? Me levou para a casa dele, tirou a filha dele, uma casinha pequenininha da cama, me deu a cama dela para dormir. Isso eu vivi várias vezes. Coisa que a gente vê com o povo. Se eu vou na Inglaterra, não é assim não. Inglaterra, França, Nicarágua, Colômbia, Brasil, Goiás, uma alegria. Aliás, na Galícia, onde eu morei, na Europa ainda é assim. Então eu resolvi fazer uma coisa que devia espalhar pelo mundo inteiro, tão fácil de fazer, e é possível. Eu resolvi fazer uma chácara, um sítio, que tem umas 10 casas pequenininhas, que eu fui construindo devagarzinho, tem 20 anos. Porque é uma casa de acolhida, é uma casa para chegar quem quiser. Tem uma porteira que, ao contrário das fazendas, nunca fecha, fica aberta. A porta da sala é encostada com uma cadeira, minha biblioteca está lá, com milhares de livros. As pessoas levam, quando é estudante, inclusive, me devolvem. E está tudo lá. E as pessoas chegam, saem, agora a gente tem umas 10 pessoas morando lá, vai muita gente fazer tese, dissertação. Tem gente que chega para tirar atraso amoroso, está precisando de um lugar mais barato que motel. Chega lá, ô Brasil, tem um cantinho para a gente.